paz do Senhor, juventude, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, todos vocês que nos assistem nessa manhã. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Nesta manhã estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical, para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos aprendendo um pouco agora, falando sobre o perigo das tentações. A nossa revista, O Perigo das Tentações. Que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria, para que realmente venhamos aprender a fugir e a resistir às tentações. Nessa oportunidade nós vamos dar a lição 3, fala José, resistir à tentação é possível. Você que nos assiste nessa manhã, compartilhe o vídeo, dê o seu like, faça comentários, faça perguntas, participe, pois estamos, apesar de ser uma escola bíblica dominical, é a palavra de Deus. Então compartilhe, dê o like, fique à vontade. José, resistir à tentação é possível. O nosso texto principal. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Esse é o texto principal da nossa lição. O nosso resumo da lição. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. O nosso texto bíblico está em Gênesis 39, do 7 ao 20. Mas nós não vamos ler esse texto bíblico, que ele é um pouco longo, mas durante a lição nós vamos estar comentando e vamos dar ênfase a esse texto bíblico. Então, nessa revista nós vamos estudar um pouco sobre o que é a tentação. A nossa introdução, ela traz para a gente o título, O Perigo das Tentações. José era jovem e ele resistiu à tentação. O tema da revista é o perigo das tentações. E na primeira lição vimos que tentação é o impulso, é o estímulo que te move a uma ação, que abrirá a porta para o pecado. Ser tentado não é pecar. Ceder à tentação é pecar. Vemos homens e mulheres na Bíblia que escolheram resistir à tentação. E aqui a revista traz para a gente um jovem resistindo à tentação. O próprio Jesus foi tentado, mas não pecou. José foi tentado e escolheu resistir à tentação. E com isso foi abençoado por Deus. Então é possível sim, jovens, resistir à tentação. É possível sim resistir os dados, é possível sim resistir através de uma vida santa diante do nosso Deus. O primeiro tópico da lição traz para a gente as dificuldades de um jovem de Deus. Um filho nascido em uma casa dividida. José nasceu em um lar disfuncional, num lar dividido, marcado por concorrências internas. O patriarca Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, possuía 4 mulheres e todas elas lhe geraram filhos. Isso trazia grande instabilidade no meio da família patriarcal. O seu lar não seguia o modelo de uma família tradicional como deve ser, e é preconizado pela Bíblia. O que é uma família preconizado pela Bíblia? Um casamento monogâmico, hétero, e dessa relação surgirá filhos. Esse é o casamento preconizado pela Bíblia. Essa é a vontade de Deus. O lar de Jacó não era um lar funcional, não era um lar segundo o modelo de Deus. Ele possuía 4 mulheres, e dessas 4 mulheres foram gerados 12 filhos. Então, se em uma família já ocorrem problemas, imaginem 4 famílias convivendo em mesmo ambiente. Então, o seu lar não seguia o modelo de uma família tradicional. A Bíblia traz para a gente outros casos de bigamia, como foi o caso de Ana e Penina, mulheres de Eucana. Ana, que era mãe de Samuel, traz também a história de Agar e de Sara. Mas, irmãos, o que nós devemos entender é o quê? São fatos que aconteceu em outras épocas, em outras culturas, pode até acontecer em nossos dias. Porém, isso nunca foi a vontade de Deus e não há aprovação de Deus nesse negócio, porque é uma relação que não condiz com a palavra de Deus. É pecado e todo pecado é contra Deus e isso Deus não aceita. Deus não aceita nenhum tipo de pecado. Então isso, apesar de acontecer, apesar de estar relatado, não é a vontade de Deus para nossas vidas. A união ela é estável, ela é monogâmica,
monogâmica, ela é hétero, ela entra em homem e mulher, e daí sim provém os filhos que são bênção de Deus. Isso deve ficar bem claro em nosso conhecimento, em nossa mente. Um filho detestado por seus irmãos. Então, irmãos, um lar onde havia essas concorrências, onde haviam 4 famílias, com certeza haveria concorrências, haveria disfunções, haveria problemas. Como falamos no tópico anterior, sobre a complexidade dessa família, né? Problemas são comuns. Imagine 4 famílias habitando em um mesmo lugar. Com certeza seria palco de rivalidades, contendas, de preferências, precisando de uma imparcialidade do patriarca. Porém, isso não aconteceu. O que vimos foi a omissão de Jacó, do patriarca, e a existência de um partidarismo dentro da tua casa. Como José era o seu filho mais novo, fruto, né, da sua velhice e da mulher que ele mais amava, que era Raquel, então esse partidarismo e essa relação de afetividade ficou mais elevada por José. Então isso trouxe uma disparidade, isso trouxe uma rivalidade entre os seus irmãos. A falta de vigilância de Jacó, dos pais, né, em certas predileções, provocou ódio no coração dos demais irmãos. Então, os pais, vocês que futuramente constituirão famílias, precisam ter isso em mente, não ter predileção, não ter partidarismo dentro de suas casas, mas amar os seus filhos conforme a vontade de Deus, distribuindo o amor comum a todos os filhos. Não pode haver esse partidarismo, porque o partidarismo faz acender a ira, o ódio no coração dos irmãos. E a falta de vigilância de Jacó fez que essas relações se acirrassem mais, quando através de uma túnica de várias cores ele presentia Jacó. E isso ainda mais provocou a ira no coração dos seus irmãos. Em outra oportunidade, José já não era bem visto pelos seus irmãos. Está lá em Gênesis 37:8. Ele teve sonhos, e nesses sonhos ele via ali vários cestos, vários feixes, né, de trigo, e esses feixes de trigo se prostravam diante dele. Em outro sonho, ele vê o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante dele. E quando ele relata esse sonho aos seus irmãos, mais uma vez foi motivo de revolta, motivo de invejas, porque ele já era tido como o filho mais amado de seu pai. E todas essas coisas acumulavam no coração dos seus irmãos, provocando ainda mais a raiva e o ódio dos seus irmãos. Então vimos que o partidarismo familiar irá trazer danos muitas vezes irreparáveis. Daí a necessidade de balancear as relações, desprender uma forma de amor igualitária aos filhos, tratando e educando todos conforme a vontade de Deus. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa união precisa ser cultivada no meio da família, no meio da igreja e onde quer que nós estivermos. Somos filhos de Deus e devemos viver em união. O 3. Um filho fora de casa. A consequência da omissão e da preferência por membros da família podem chegar ao extremo. Situações inesperadas podem acontecer. A inveja, o sentimento de desprezo, a ira gerada nos corações levam as pessoas a tomarem decisões drásticas e repentinas, tentando até contra a própria vida dessas pessoas. Certa ocasião, quando os irmãos de Jacó apacentavam o rebanho em determinada região, o pai de José o pediu para que ele levasse alimento, mantimento para os seus irmãos que apacentavam o rebanho. E de longe, eles vendo José vindo, o filho de Jacó, eles tramaram contra a sua vida. Gênesis 37:18 diz: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. O 37, o capítulo 2 diz assim: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, irmãos, o partidarismo dentro daquela família, a omissão do patriarca, a omissão do seu pai e a exposição desse amor a um único filho trouxe consequências drásticas a essa família, a um ponto de chegar a tentar matar o seu próprio irmão. Nesse momento aqui, eles tentaram contra a vida de José. Porém, esse não era o projeto de Deus para a vida de José. A morte não era o projeto de Deus para a vida de José. Logo em seguida, passaria ali uma caravana de ismaelita, aonde eles mudaram de ideia e assim venderam José como escravo. Então assim José é levado para o Egito. Fruto de inveja, fruto de ódio familiar. Agora ele precisava lidar com a solidão, com os maus tratos,
com a ingratidão e a constante ameaça de perder a sua vida. Pois escravos, irmãos, na perspectiva oriental, escravos, né? Era tido como mercadoria, não era considerado como seres humanos. Então José agora passa a viver isso na pele. Ele foi vendido, agora está longe dos seus irmãos. Vai ser desprezado, vai ser tratado como escravo. E isso tudo, fruto de inveja, fruto de ciúmes, por falta de vigilância do seu pai. Gênesis 37, 33 diz, relata que seus irmãos, após eles venderem José, eles tinham que dar uma satisfação para os seus pais, dar uma satisfação para Jacó. O que aconteceu com José? Então 37, 33 diz, relata que seus irmãos entregam a sua túnica manchada de sangue ao seu pai, e ele a reconhece e lamenta a morte de seu filho. E aconteceu e disse, é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Observe, veja as consequências de dar preferências, de tratar os membros da família com predileção. Então, nesse momento, irmãos, nós devemos realmente rever os conceitos. Se você é tratado dessa forma, se você, jovem, sente que você é tratado dessa forma na sua casa, conversa com seus pais, ore a Deus para que as suas coisas mudem, pois Deus pode transformar todas as coisas. A falta de discernimento, a falta de Deus nas decisões pode provocar todas essas séries de desastres na família. Mas ore ao Senhor e Deus pode transformar a sua vida. O nosso tópico 2, Egito, o lugar da tentação. Então nós vimos que José foi rejeitado. José, por ser o predileto do seu pai, ele foi rejeitado, ele foi invejado, ele foi odiado pelos demais irmãos. E o fruto desse ódio fez com que eles tentassem contra a sua própria vida. E como ele foi salvo por uma caravana que vinha naquele momento, agora ele está em um país diferente, ele está numa terra diferente agora ele está no Egito, sendo tratado como escravo. E agora nós vamos ver Egito, o lugar da tentação. Escravo na casa de Potifar. Apesar das adversidades enfrentadas por José, em Gênesis 39, 2 diz que o Senhor era com ele e foi varão próspero. Então, apesar das adversidades, apesar de ser odiado pelos seus irmãos, apesar de ser tratado diferente pelos seus pais, José era um menino temente a Deus, era um jovem temente a Deus, e o Senhor era com ele. Então, onde quer que ele estivesse, seja odiado pelos irmãos, seja na escravidão, seja em outro lugar, a presença do Senhor era com ele. E mesmo que ele estivesse passando por diversidade e adversidades, o motivo da presença do Senhor o fazia ele ser próspero, onde quer que ele estivesse, ser abençoado onde quer que ele estivesse. É claro que a prosperidade que é relatada aqui na vida de José não é a mesma prosperidade que hoje em dia se prega nos púlpitos e se prega em algumas igrejas, onde prosperidade é você viver uma vida regada de bens materiais, e não passar por dificuldades. Então essa não é a prosperidade que José tinha naquele momento, porque nesse momento ele era escravo e passava por adversidades e passava por lutas. Muitos desfrutam de uma prosperidade espiritual, de uma prosperidade religiosa, de uma prosperidade familiar, porém andam frustrados. Por quê? Porque eles acham que a prosperidade é só ser possuidor de bens materiais, e isso não é a prosperidade relatada pela Bíblia. A verdadeira prosperidade não está relacionada ao sucesso de uma vida financeira ou de bens terrenos. Por diversas vezes nosso Senhor repreendeu os religiosos judeus por sua associação equivocada entre o sucesso terreno e a aprovação divina. Então a prosperidade verdadeira não está relacionada a bens materiais, pois os bens materiais o Senhor dá tanto aos justos quanto aos ímpios. O sol nasce tanto para os bons quanto para os ímpios. Isso não está condicionado a prosperidade espiritual, pois o sol nasce para todos. Isso é fruto do seu trabalho, é fruto do seu nascimento, é fruto de vir de uma família nobre, de uma família detentora de bens materiais. Então isso não está condicionado a ser próspero das bênçãos do Senhor. A verdadeira prosperidade está na obra redentora de Cristo, está no novo nascimento operada pelo Espírito Santo na vida do pecador, está na forma com que o pecador é justificado por Deus pelos méritos de seu Filho, está no reconhecimento
conhecimento que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E ele selou a sua vida ali na cruz do Calvário. Agora você não é mais fruto, você não é fruto do pecado, você não é mais escravo do pecado. Agora você não está direcionado mais ao inferno. Agora, pela morte redentora de Cristo, você agora tem direito às mansões celestiais. Você herdará os céus. Então, essa é a verdadeira prosperidade. Ser reconhecido como filho de Deus e herdar as mansões celestiais. Então, a prosperidade espiritual não está relacionada a uma vida de bens materiais. É claro que você pode ter isso. O Senhor pode te agraciar. Você pode ter bens materiais. Ter bens materiais não é pecado. O pecado é ser amante dos bens materiais. Então, a prosperidade, ela engloba um todo. A sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental. Então, isso é prosperidade. Que Deus, então nós devemos entender essa prosperidade, não ficar frustrado, porque ainda não tivemos a oportunidade de ter os bens materiais que nós desejamos. Isso vai acontecer com a sua vida de trabalho, com a sua vida de busca e com a sua renúncia. Deus vai conceder essas coisas a você, mas é preciso estar ciente, isso precisa estar em nossas cabeças, que isso não é a verdadeira prosperidade espiritual que o Senhor tem dado aos teus servos e que José desfrutava naquele momento. A tentação ocorrida. Depois de ter chegado ao Egito, José é vendido a Potifar, um oficial da corte egípcia. E a palavra do Senhor no Salmo, em Gênesis 39, que relata todo esse episódio, que é a nossa leitura inicial, ela relata 4 vezes que o Senhor era com José. Eles frisam isso 4 vezes. E o Senhor era com José. Então, isso foi notório aos olhos de Potifar, pois tudo que José tocava, a bondade do Senhor o acompanhava e prosperava abundantemente. Então, aonde José estava, o que ele tocava era abençoado, era prosperado, porque o Senhor era com José. Você que nos ouve nessa manhã, jovem, será que o que você toca, aonde você está, aonde você tem ido, tem sido abençoado pela tua presença? Tem alcançado prosperidade pela sua presença? Será que o meio que você está inserido tem sido alcançado pela prosperidade? Tem sido alcançado pelas bênçãos, pela sua palavra, pelo seu testemunho, pela sua vida? Isso é motivo para nós realmente pensarmos, irmãos, se o meio onde nós estamos está sendo alcançado, se o meio onde nós estamos está sendo mudado pela nossa presença ou nós estamos sendo mudados pelo meio. Se o meio onde você está tem sido impactado pela presença do nosso Deus ou você tem sido impactado pelo mundo, pelo secularismo na sua vida. O que tem feito a diferença aonde você tem estado? A presença de Deus ou a presença do diabo? O que tem sido mais influente? Será que você tem sido propagado? Será que você tem sido bênção aonde você está sendo inserido? José achou graça diante dos olhos de Potifar, pois o Senhor era com ele, e este colocou José como administrador de tudo que possuía, e todos os bens e finanças de Potifar foram multiplicados. Então a forma de José viver, a forma dele conduzir, dele se portar aonde ele estava, demonstrava o que ele era. Ele era a Bíblia que aquele homem precisava ver. Ele era a Bíblia que aquele homem ímpio precisava ver. Aquele adorador de outros deuses precisava ver. Então ele viu, era um jovem diferente. E esse homem ímpio colocou José sobre todas as suas finanças, e as suas finanças foram multiplicadas pela vida do homem de Deus. Será que a sua vida tem sido a Bíblia que o ímpio tem visto? Será que a sua vida tem sido a Bíblia no seu colégio, na sua faculdade? O que você tem propagado? A palavra também fala que José era formoso de porte e de semblante, e com isso atraiu a visão da esposa de Potifar. José era jovem, um menino forte e bonito. A própria Bíblia relata que ele era formoso de porte e de semblante. E com isso, ele atraiu a visão da esposa de Potifar, que dia após dia o seduzia e o convidava para que se deitasse com ele. Dia após dia o seduzia e o convidava para que se deitasse com ele. Mas ele não dava ouvidos
Gênesis 39:10 traz isso para a gente, que dia após dia a mulher de Potifar o seduzia. Deita-se comigo, José. Mas ele não dava ouvidos à sua voz. Todos os dias aquela voz sensual: José, deita-se comigo. Quantas desculpas José tinha para se entregar ao pecado? Quantas desculpas ele tinha, até justificáveis. Foi odiado pelos seus irmãos, foi desprezado pelos seus irmãos, tentaram a sua morte, foi vendido como escravos, foi tratado como escravo. Então ele tinha todos os motivos para ceder ao pecado, para entrar no pecado. Mas a palavra diz que o Senhor era com ele. E a palavra do Senhor diz que, mas ele não dava ouvidos à voz do diabo na boca daquela mulher. Que bandeja, hein, juventude? Uma sociedade relativizada, onde pode-se tudo. Sou jovem, sou bonito, sou atraente, estou longe de casa, ninguém está vendo, estou longe da minha parentela, estou longe daqueles que podem me acusar, estou em outra localidade, ninguém me conhece, ninguém vai ficar sabendo. E outra coisa, é escondido, ninguém está vendo. E além de tudo, é minha patroa, é o meu chefe. Isso pode melhorar minha condição salarial, isso pode melhorar uma promoção para mim, isso me dará status mediante aos meus companheiros. Que bandeja para um menino jovem, né, cheio de hormônios, cheio de vontade, cheio de desejo. Mas a palavra do Senhor diz, ele não lhe dava ouvidos. Era um homem temente, era um jovem temente, era um jovem que escolheu servir ao Senhor, escolheu resistir à tentação, mesmo com todos os motivos para entrar no pecado, mesmo com todos os motivos para ceder à tentação. Ele escolheu, ele decidiu ser fiel e ser temente ao Senhor. Quantos de nós temos dado ouvido à voz da serpente e cedido às tentações? Porém, a palavra do Senhor diz, mas ele não lhe dava ouvidos, ele tinha o temor do Senhor. Juventude, você é chamado para ser sal e luz desse mundo, você é chamado para glorificar, você é chamado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não dê ouvido à voz do diabo, não dê ouvido à voz da tentação, não dê ouvido como Eva e Adão deram ouvido à voz da serpente e caíram em tentação. Não ceda à tentação, ceder é pecado. Não frustre os planos de Deus na sua vida, não se engane, nada foge aos olhos do nosso Deus. Hebreus 14:13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Não há desculpas, não há nada que fique encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes com os olhos do nosso Deus, o qual nós temos que tratar. Então resista à tentação, fuja da tentação. Ser tentado não é pecado, ceder à tentação é pecar. Isso é mentira do inferno, é engodo do diabo. O pecado é atraente, parece bom, só que depois ele te joga numa masmorra, ele te aprisiona, e muitos não têm força para se levantar, muitos não têm força para sair dessa masmorra, para sair dessa prisão. O grande lance do pecado, o grande lance da oportunidade é não entrar, é não ceder, é não tocar, é não chegar, é fugir da aparência do mal. O grande lance é não ceder, é não se aproximar, é fugir daquilo que pode fazer pecar. Quantos deram a primeira tragada num cigarro para satisfazer um amigo, para satisfazer o seu emocional, a sua autoestima, né? Não, eu sou homem, eu sou de uma tragada apenas. E hoje estão viciados no crack, nas drogas, e não tem força para sair. E muitos já colheram a morte com as consequências do seu pecado. Quantos estão presos apenas por uma tragada, apenas por um toque? Quantos deram ouvido à voz mansa e doce do pecado, né? Namoro. Ah, se você me ama mesmo, é só uma vez só, é só um toque só, é só apenas uma carícia só. Não dê ouvidos à voz do diabo, não ceda, não dê o primeiro passo, porque o primeiro passo pode ser a porta de entrada para a sua perdição, para a sua morte. Não ceda à tentação, resista à tentação, não deixe, se o seu namoro, se as suas amizades têm te levado a esse estreitamento, a essa ponta de faca, fuja
fuja. Se o seu namoro está te levando a pecar, fuja desse namoro, termine esse namoro, procure os seus líderes, procure os seus pastores e acaba com esse namoro, porque um namoro santo não pode ultrapassar, não pode dar passo além daquilo que é projetado. É tudo no tempo de Deus, na forma certa de acontecer. Se isso tem te forçado, quantas pessoas deram o primeiro passo? Estão presos no adultério, estão presos na prostituição, estão presos no pecado e não têm força para retornar, retardar os planos de Deus na sua vida. E olha lá, se obterão novamente a oportunidade de ser agraciado por Deus, porque muitos não têm força para retornar. O grande lance nessa manhã, jovens, quem nos ouve, é não dar o primeiro passo. Se você está sendo tentado, procure ajuda, mas não ceda. Não ceda à tentação, porque se você ceder, você vai pecar. E as consequências do pecado é a morte espiritual e muitos a morte física. Deus, fuja do que pode te fazer pecar. Deus tem o melhor para você. Se José tivesse cedido à tentação, jamais teria alcançado os propósitos de Deus na sua vida. Porém, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus levantaria outro para que o plano de Deus fosse cumprido. Deus levantará outro, jovem, se você ceder. Deus levantará outro para exercer aquilo que era para você exercer. Agora preste atenção no seu chamado ministerial. Deus não quer levantar outro para concluir aquilo que é para você fazer, para você concluir. Fuja do pecado. Deus não quer que outra pessoa venha concluir aquilo que é para você terminar, que é para você fazer. É seu chamado, é seu ministério, é sua vocação, é para você fazer. Não dê a oportunidade do diabo ser vitorioso em sua vida. Fuja da aparência do mal. A única forma de você fugir do diabo é resistir ao diabo. Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como você vai resistir ao diabo? Mortificando a sua carne, irmãos. Mortificando através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, da súplica. Ore, aprenda a orar, aprenda a buscar, aprenda a renunciar, aprenda a mortificar a sua carne e você conseguirá aprender a amar a Deus, aprender a amar a palavra de Deus, aprender a amar a oração e você fugirá do pecado. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles construam ninho na sua cabeça. Você não pode fugir da tentação, mas pode escolher não pecar, resistir à tentação. Então fuja, irmão, da tentação, fuja do pecado, para que Deus possa honrar a sua vida. Glórias a Deus. 3. A tentação resistida. Mesmo diante das investidas constantes da esposa de Potifar, José manteve-se firme, mantendo seu respeito ao seu senhor, a Potifar, e ao nosso Deus, porque ele era um homem temente a Deus. Então, era um jovem, mas olha a grandeza do caráter de José. Ele, mesmo sendo um jovem, né, o que diferenciava José dos demais jovens era o quê? Era o temor do Senhor, era a presença do Senhor na sua vida. Era um jovem, tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos, mas ele escolheu servir ao Senhor em espírito e em verdade. E olha a grandeza do caráter desse jovem. Ele honrou não só a Deus, mas honrou também o seu chefe. Este é o tipo de situação onde a sua integridade falou muito mais do que as suas palavras. Glórias a Deus. José tinha vontades, tinha desejos, com certeza, mas ele tinha um caráter muito mais elevado do que as suas atitudes. Veja o que diz Gênesis 39, do 9 ao 12. Diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia após dia, José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Então, dia após dia, essa mulher insistia com José: deita-se comigo.
Ele fala para ela: todas as coisas foram entregues nessa casa, tudo foi me concedido, nessa casa não há ninguém maior que eu, todas as coisas foram me concedidas, somente a ti, que é a mulher do meu Senhor, foi-me vedada. Como poderei eu fazer tal coisa e pecar contra o meu Deus? Então, como eu poderia fazer tal coisa? Então ele está se referindo, como eu poderia trair a confiança do meu Senhor? Olha a grandeza do caráter. É por isso que lá na frente Deus honra sobremaneira e coloquei numa posição de autoridade, de rei, porque tinha um caráter forjado, tinha um caráter que frutificava. E muitas vezes, irmãos, nós não temos caráter. Nós até aparentamos ter uma vida santa, falamos em línguas, profetizamos, mas quando nós colocamos pé da igreja para fora, nossa vida é pior do que o pecador, que nós damos mau testemunhos, compramos e não pagamos, temos uma vida descrente, não tememos a Deus e não honramos a Deus. E essa não é a vida que nós devemos propagar. Quando ninguém está nos vendo, irmãos, quando ninguém não está nos observando, é o melhor momento de nós adorarmos a Deus, porque ali ninguém nos observa, não tem pastor, não tem irmãos, nem pessoa perto de mim. Ali sim, o Senhor vai observar se você é adorador, se realmente você presta culto a Ele, se você honra o nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que Deus vai ver se você lê a Bíblia, se você é amante da leitura da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, se você tem uma vida devocional, se você busca a Deus, se você não acessa conteúdos pornográficos, se você não tem uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de mentira. É nesse momento, quando você está só nas redes sociais, com o seu celular ou na frente do seu computador, que diz quem você é diante de Deus. É o tempo que você gasta com a leitura da palavra de Deus, com o jejum e oração, que diz quem você é perante Deus. Não são os seus gritos, não são as suas ofertas, não é a sua desenvoltura, a sua inteligência, a sua sabedoria, os seus títulos. Não, é a sua vida devocional, é a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra de Deus, a sua vida de jejum, que diz quem você é, diz a sua estatura diante de Deus. Então não perca a oportunidade, você que nos ouve nessa manhã, não perca a oportunidade, juventude, cresça diante de Deus. Deus tem pressa. Você é jovem, nós estamos vendo a história de um jovem aqui, de um homem de 17 anos, que escolheu não pecar, e escolheu viver uma vida inerrante, uma vida diante do Senhor, mesmo sendo tentado, escolheu não pecar, escolheu fugir da tentação. E isso é um chamado de Deus para a sua vida, jovem. Isso é um chamado de Deus para as nossas vidas, para você que nos ouve. Fugir da tentação, fugir da aparência do mal e glorificar o nome do Senhor e anunciar o nome do Senhor às pessoas que se perdem na criminalidade, nas drogas, na prostituição. Quantos jovens, quantas pessoas, quando nós saímos para os nossos evangelismos nos domingos, nos sábados, ou quando Deus operou nesse mês passado, nessa jornada, fizemos evangelismo no mês de março, quantas vidas foram salvas, e a maioria das pessoas que nós abordávamos presos na criminalidade, presos nos vícios, na droga, na prostituição, eram pessoas que já foram membros, pessoas que já conheceram a verdade, mas porque cederam, cederam a uma voz, cederam a primeira tragada, semeram uma voz sensual nos seus ouvidos, hoje estão presos e não conseguem retornar, porque vivemos no mundo espiritual, e o mundo espiritual, o diabo não brinca de ser diabo. Nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se você não estiver alinhado na presença do Senhor, ele vai te envergonhar, ele vai te jogar na lama, e você muitas vezes não terá força para retornar. Então nessa manhã, busque força no Senhor, busque se espelhar na vida desse jovem, de José, e Deus vai te honrar. Da mesma forma que José foi honrado, o Senhor vai honrar você. Basta apenas obedecer e ser fiel ao nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. A única forma de resistir ao pecado é fugir dele, é fugir da aparência do mal. Não brinque, não chegue perto achando que você vai conseguir, que você é mais crente. Eu estou orando e estou jejuando, eu posso ficar só com essa mulher, eu posso eu posso acompanhá-la em tal momento, irmãos, todos nós temos uma limitação, e você sabe qual é a sua limitação. Então não procure, irmãos, eu estou orando e jejuando, eu posso me aproximar. Não pode, irmãos. Faça como José, fuja do pecado, corra do pecado, não dê vazão, não dê oportunidade para você vir a ser contaminado pelo pecado e padecer. O céu é muito mais importante.
servir a Deus, ter a presença do Senhor. Irmão, ó, que maravilha você acordar, se quebrantar, se derramar na presença do Senhor, sentir a presença do Senhor, agradecer ao Senhor pelas lutas, agradecer ao Senhor pelo café, pela manhã, pelo dia, e mesmo que ainda você não galgou, mesmo que você ainda não chegou onde o Senhor quer te colocar, mas você ser agradecido, ser feliz e estar na presença do Senhor, nada de recursos financeiros paga o valor de você servir ao Senhor e ter a presença do Senhor no seu coração. Não faça isto. Não chegue, não se aproxima. O diabo é astuto. O diabo tem mais de 5.000 anos em destruir, em derrubar homens. Não somos nós agora, irmãos, vamos conseguir resistir com as nossas forças. As armas de nossas milícias não são carnais. A única forma de nós resistirmos ao diabo, como já foi falado, é através da oração, do jejum, da leitura da palavra, de uma vida perseverante, de uma vida de renúncias, dia após dia, na presença do Senhor. Pois o diabo, 1 Pedro 5,8, fala que ele está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa matar, a quem possa destruir. É matar mesmo, irmãos. Ele te conhece. E o fim, irmãos, é a sua morte. Então, fuja, em nome de Jesus. Porém, você pode pensar, que recompensa José teve, né? Foi fiel e foi parar em uma prisão por ser fiel, por ser verdadeiro, por servir ao Senhor. Se tivesse cedido, talvez, com certeza, talvez teria satisfeito os desejos da sua carne, teria galgado posições maiores, teriam tido status, teriam sido promovido, talvez teriam alcançado um salário melhor, mas estaria morto, não teria a presença do Senhor em seu coração. E nada, como foi falado aqui, nada substitui a alegria da salvação, nada substitui a presença do Senhor dentro da sua vida. Então nós precisamos, irmãos, servir ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nada pode manchar a morada do Espírito Santo de Deus em nossos corações. As suas mãos, as suas vestes, o seu corpo tem que estar puro, tem que estar íntegro para que o Espírito Santo venha habitar. Nós somos templo do Espírito Santo. Se houver pecado em sua vida, não terá espaço para o Espírito Santo habitar em sua vida, pois não há como de uma mesma fonte jorrar água doce e jorrar água salgada. Ou você serve e adora a Deus e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ou então você não está com ele, estará dando lugar a outra força, e não é a força do Espírito Santo de Deus. Então reveja os seus conceitos nessa manhã e busque ao Senhor Espírito em verdade. José sabia que nenhum dos benefícios terrenos era maior que a presença do Senhor em sua vida. E a palavra do Senhor diz, e o Senhor era com José. Seja no deserto, seja na prisão, seja em abundância de recursos ou escassez, seja qual for a situação, se o Senhor estiver contigo, não lhe faltará nada, pois quem tem a Jesus tem a vida. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés, o Senhor manda Moisés ao Egito para retirar o povo do Egito, ele pergunta, mas perguntarem quem me mandou, o que eu vou falar? O Senhor fala que o grande eu sou, o eu sou te enviou. E nessa manhã, jovens, nessa manhã você nos ouve, o eu sou continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o eu sou. O que você precisa? Você precisa de pão? Ele é o eu sou. Ele é o pão para você. Você está precisando de água nessa manhã? Está com sede? Ele é a água que você precisa para matar a sua sede. Você está triste nessa manhã? Ele é a alegria que precisa para você trazer novamente a alegria à sua vida. Você precisa de paz, Ele é a paz para a sua vida. Você precisa de vida, você está morto em seus pecados, em suas fraquezas. Ele é a vida que você precisa. Ele é o grande eu sou. Mas nós precisamos reconhecer que nós servimos a um Deus vivo, irmãos. Não é um Deus morto, não é um Deus vivo, que se importa com as nossas necessidades, que se importa com as nossas fraquezas. Ele quer fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então busque ao Senhor, Ele te ouvirá nessa manhã, pois Ele é o grande eu sou. Ele quer satisfazer as suas necessidades, Ele quer tratar o seu coração, Ele quer tratar a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. O nosso tópico 3 fala, o Egito, o lugar da restituição. O preço da fidelidade.
Ser fiel a Deus tem um preço. Vivemos em um sistema dominado pelo maligno, um sistema onde grande parte das coisas são resolvidas com jeitinho, com mentiras e com fraudes. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno, e nós vivemos nesse sistema. Então, quando você, com a sua vida santa, contraria esse sistema, confrontando o pecado, ou a vida de pecado de alguém, ou não aceita compactuar com o pecado da maioria, há levantes, há retaliações, há perseguições. Não vai ser diferente conosco não, irmão. Desde lá do passado foi dessa forma, quando a sua vida santa confronta a vida de pecado do sistema, do local onde você vive, do mundo onde você vive, do sistema onde você vive, vai haver retaliações, vai haver levantes. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel 3 relata isso para a gente, quando a estátua de Nabucodonosor foi construída e todos que se curvar diante da estátua, diante do som das trombetas, eles não se curvaram, e eles foram levados diante do rei, e o rei reafirmou para ele o que deveria ser feito quando a trombeta fosse tocada, e eles falaram: não, sabemos que deve ser feito, mas não nos curvaremos, mesmo que seremos lançados na fornalha de fogo ardente. O nosso Deus, mesmo o nosso Deus não nos livre, nós não se curvaremos diante da estátua, não nos curvaremos diante do modelo imposto por você, Nabucodonosor. Então, irmão, desde lá do passado, quando você rejeita o modo que o mundo vive, o modo imperado por Satanás, o que o mundo jaz no maligno, você vai ser retalhado, você vai sofrer perseguições. Então, não foi diferente com José, e não será diferente com você, não será diferente conosco. Há um preço, irmão. Porém, quem nos representa nessa guerra é o próprio Deus, e Deus recompensará cada um pela sua fidelidade, e o nome do nosso Deus será glorificado e conhecido entre todos. Deus recompensou José, Deus retirou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha e honrou o sobremaneira, e o nome do Senhor foi glorificado a tal ponto que o nome do Senhor foi pregado em todas aquelas regiões aonde Nabucodonosor reinava, pela vida de 3 jovens, pela honestidade e pela fidelidade de 3 jovens. Assim como o nome do Senhor foi glorificado em todo o Egito pela vida de José, o nome do Senhor pode ser glorificado na sua vida nos dias de hoje. Basta você dar lugar à palavra do Senhor, basta você ser obediente à palavra do Senhor. Deus recompensou José pela sua fidelidade. Deus contra Potifar. Ao ouvir o relato mentiroso da sua esposa, acendeu-se a ira de Potifar e lançou José na prisão. Era o fim de José? Não, não era o fim de José, era o início da sua virada. O diabo, irmão, ele exalta para depois te abater. Deus te abate para depois te exaltar. Então José passou por todas esses perrengues, por todas essas adversidades, por todas essas lutas, mas o momento de ser exaltado estava chegando. Agora, mais uma vez, através do relato mentiroso da esposa de Potifar, ele é lançado naquela prisão. Mas quem tem a presença do Senhor, aonde quer que esteja, aonde quer que vá, o nome do Senhor será glorificado. Quando José é lançado na prisão, o carcereiro Mó viu que a presença do Senhor era com ele, que ele era uma pessoa diferente, e a partir daquele momento ele colocou toda a responsabilidade do presídio nas mãos de José, e o carcereiro Mó não se preocupava com nada que estivesse nas mãos de José, pois o Senhor era com ele, e tudo o que fazia prosperava. Então, aonde o servo de Deus vai, há prosperidade, mesmo na prisão, mesmo sendo jogado na prisão, acusado de uma coisa que ele não fez, ali o Senhor mais uma vez mostra: esse é o meu servo e eu vou honrar. E o Senhor colocou ele sobre como primeiro naquela prisão, e ele governava e ele regia todos os presos dentro daquele cárcere ali, porque a presença do Senhor era com ele. Irmãos, não precisa você falar, aonde você estiver, se a presença do Senhor for real na sua vida, será notório. Não precisa você querer que as pessoas saibam que você tem Deus na sua vida. Não. Se você vive o verdadeiro evangelho, se você é um crente verdadeiro, as pessoas notarão e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você conhece o amor de Deus, irmãos, e o nome do Senhor tem que ser propagado aonde você estiver. Aonde você estiver, irmão, você tem que levar. Se há pessoas enfermas, a cura tem que acontecer. Se há pessoas endemoniadas, o diabo tem que sair. Se há pessoas possessas, o diabo tem que sair. Se há pessoas enfermas, a cura tem que acontecer, a tristeza tem que ir embora. Irmão, você é propagador, você prega isso, você fala que aqui todas as coisas são possíveis ao que crer, e você prega isso. Então, onde você está, você tem que ser protagonista disso. Tem uma pessoa enferma, vem cá, eu vou orar e o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai abundar na sua vida. Se é uma pessoa triste, fala do nome do Senhor e o Senhor vai transformar. Se é uma pessoa
possessa, coloca as mãos, expulsa esse demônio e o nome do Senhor será glorificado. É para isso que o Senhor nos chamou, para que o reino dele seja propagado, seja conhecido no meio dos ímpios, no meio do mundo que já apodreceu e jaz no maligno. Mas o Senhor nos chamou para levar a sua palavra e para que o seu nome seja conhecido. Nós somos lavados e redimidos, irmãos, lavados com o sangue de Jesus, para que o nome dele seja conhecido. Glórias a Deus, aleluia. A recompensa da fidelidade. O nosso número 2, a recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão, da mesma forma que José honrou, fugindo da imoralidade, dos prazeres carnais, da promiscuidade, dando testemunho de uma vida reta. Agora o Senhor começaria a agir para honrar a vida do teu servo. Aquele jovem sonhador colheria o fruto da sua santidade, colheria o fruto agora da sua obediência, se tornaria a segunda pessoa mais importante do Império Egípcio. É aquilo que foi um sonho, agora é real. Agora aquilo que no passado era sonho, onde ele via todas as pessoas, os seus irmãos, os seus pais, se prostrando diante dele, agora não seria só os irmãos e os pais, não. Toda a nação se prostraria diante de José, pois agora ele seria a primeira pessoa, só Faraó estaria acima dele. Todo o poder agora do Império Egito estaria na mão de José, porque ele foi obediente e o Senhor agora honra sobremaneira, colocando todo o Egito para que fosse governado através da vida santa de José. Glórias a Deus, aleluia. Somente Deus pode fazer isso, irmão. Somente Deus pode transformar a sua vida. Não importa, juventude, aonde você esteja, não importa o que a sua condição, não importa onde você se encontra, o que você esteja fazendo, não importa a sua força, não importa o seu conhecimento. A obra de exaltação é toda do nosso Deus. A única coisa que nós devemos fazer é obedecer e continuar obedecendo até a vontade do Senhor ser cumprida em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Aos seus olhos não tem como acontecer. Aos seus olhos parece impossível, como aos olhos de José parecia impossível. Hoje nós vemos a história completa contada, mas José não sabia que ele se tornaria rei do Egito. José não sabia, ele só via sua vida cada vez descendo mais, mas ele escolheu, mesmo vendo a sua vida descendo cada vez mais, ele escolheu ser fiel ao Senhor. Hoje nós vemos que a sua fidelidade provou e promoveu para ele uma posição sobremaneira excelente. Então isso é motivo de aumentar ainda mais a nossa fé. Saber se formos fiéis, se permanecermos em obediência, com certeza galgaremos o melhor de Deus para nossas vidas. Temos exemplo na Bíblia, a Bíblia é rica de exemplos de obediências. Mas naquela época José não sabia que ele seria rei do Egito, mas ele sabia que ele tinha um reino. Ele sabia que tinha um reino preparado para ele, no céu, as mansões celestiais. E ele escolheu obedecer ao Senhor. E o Senhor honrou sobremaneira. Glórias a Deus. Vale a pena obedecer ao Senhor, juventude. Vale a pena obedecer ao Senhor, você que nos ouve nessa manhã. É o Senhor que muda todas as coisas. É o Senhor que te galardoa. Aos seus olhos não tem como acontecer, é impossível. Então é para Deus mesmo. Se é impossível aos meus olhos, é para Deus mesmo. É Ele que cria situações, é Ele que muda estações, é Ele que muda cenário. Se for preciso, Ele faz parar o sol e a lua. Se for preciso, irmão, Ele abre o mar vermelho. Se o mar não se abrir, Ele faz andar por cima. Mas ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir de Deus te abençoar. Creia nessa palavra em nome de Jesus e seja abençoado para a honra e glória do nome de Jesus. Glórias a Deus. O tópico 3 fala para a gente: fugindo da aparência do mal. Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos da aparência do mal. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da aparência do mal. Aquilo que parece ser mal, você foge. Aquilo que parece ser fraqueza, você foge. Fugir da aparência do mal implica na ordenança de evitar, recusar, não aceitar o mal, é andar na contramão do mal. Vimos que a tentação é o estímulo de te levar a pecar. Então lute contra a sua vontade, contra os seus estímulos de fraqueza. Fuja, assim como José correu da esposa de Potifar. Corra daquilo que te fará pecar e perder a sua comunhão com Deus. Corra, juventude, não se aproxime. Não é fuja do mal, fuja da aparência do mal. Se essa porta te leva a pecar, passe por outra porta. Se essa pessoa te faz pecar, dê a volta dessa pessoa. Se essa situação te faz pecar, não entre nessa situação, busque outra situação remediável, alternativa. Não vá até ela que você vai ceder, você vai cair, você vai morrer. Não chegue até ela, mas fuja. Preste atenção.
Peça a Deus discernimento e visão para que as possíveis portas que te levem a pecar sejam identificadas e sejam rejeitadas por você. Irmãos, revele a sua luta, a sua liderança. Eclesiastes 4:9 fala: melhor é serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, e a melhor paga para o seu trabalho. Então, revele a sua luta para a sua liderança. Se você está perdendo essa batalha contra um mau hábito persistente, um vício, uma tentação, está num ciclo repetitivo, seja qual for, seja prostituição, adultério, masturbação, seja qual for o vício, irmãos, revele ao seu pastor, revele à sua liderança. Se você está levando uma vida de fracasso e de culpa, você não irá recuperar sozinho, você só vai caminhar mais para o inferno. Não tem como você se libertar sozinho. Procure a sua liderança. Se você está nessa situação, você não conseguirá sair dessa situação sozinho. Então você precisa procurar a sua liderança, você precisa de ajuda, precisa de um amigo, de uma pessoa idônea, precisa do seu pastor, precisa daquelas pessoas que o Senhor colocou sobre a sua vida para te orientar, para te ajudar a você sair desse mal, porque sozinho você não vai conseguir, sozinho você não tem forças para sair. Então ainda hoje, procura a sua liderança, procura pessoas que podem te ajudar através de oração, jejuns e de aconselhamento, para que você possa resistir e sair desse vício, desse ciclo vicioso de pecado que você está. A comunhão honesta e autêntica do corpo é o antídoto para a sua luta solitária contra os pecados difíceis de vencer. Por isso, a igreja é um corpo e não um membro apenas. Por isso você não está sozinho, você está inserido num corpo e cujo cabeça é Cristo. E existem pessoas responsáveis por esse corpo. Existem pastores, existem líderes que não vai deixar você morrer nesse ciclo vicioso. Procure os nossos pastores para que você saia desse ciclo e venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você se encontra nessa situação ainda hoje, procure a sua liderança. Confesse, arrependa-se. Jesus está voltando. O arrebatamento pode ser agora. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra do Senhor fala também que o Senhor dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, seja humilde, procure o seu pastor, ele vai te orientar, ele está ali para isso mesmo, para entender a sua dificuldade e te ajudar a você sair dela. Não se engane, não existe 3 caminhos, não existe mais ou menos na vida cristã. Ou você caminha com Cristo para o céu, ou você caminha para o inferno. Não existe 3 caminhos, não existe meio termo. Ou você está indo para o céu, santificando a cada dia, ou você caminha para o inferno. O que você tem feito? Onde você quer passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Você que nos ouve nessa manhã, juventude, o que você tem feito para a sua vida? Onde você quer passar a sua eternidade? Você já pensou nisso? Nessa manhã, decida. Se você quer passar no céu, santifique-se. Se há um ciclo vicioso, se há um pecado, confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nesta manhã, a palavra de Deus, a porta está aberta. Deus está te convidando, Deus está te chamando. Não importa a situação que você se encontra, não importa o vazio que você está, não importa a sujeira, o pecado onde você está. O importa é o que? É você confessar. Porque aquele que confessa, o Senhor lança os seus pecados no mar do esquecimento. Ele esquece. A partir de hoje, as suas vestes se tornarão brancas. E a partir de hoje, se a trombeta tocar, se o arrebatamento for hoje, você subirá com a igreja e você ceará nas mansões celestiais com o nosso Deus. Então abandone o seu pecado, fuja da imoralidade, fuja do pecado e volte-se para a cruz, volte para o Senhor. Ainda hoje, a salvação para a sua vida. Busque ao Senhor, busque a santidade, pois sem a santidade ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1,15-16 diz: considerando a santidade daquele que vos convocou, sede santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Então o nosso Deus é santo, e para se aproximar de um Deus santo, nós precisamos a cada dia nos santificar, a cada dia nos purificar. Então, juventude, busque a santidade, busque a santificação, para que nós possamos morar nas mansões celestiais. Glórias a Deus. Estamos concluindo a nossa lição nessa manhã. Antes de concluir, quero convidar a você. Nesse momento deve estar aparecendo no nosso monitor as contas da igreja. Convidar você a ofertar ao Senhor. Estamos passando por um período difícil,
onde nós precisamos de recursos financeiros para estar construindo, para estar pagando as despesas arcadas, as despesas que a igreja contrai. Então nós precisamos da sua oferta. Não é que o Senhor precisa, não, mas a igreja precisa para manter o canal, para manter as instalações, manter o pagamento em dia. Então todas essas coisas são fundamentais para o nome do Senhor ser glorificado. Então nessa manhã, você que nos assiste, você que nos ouve nessa manhã, você pode estar ofertando ao Senhor. Tem as contas, você pode trazer à noite. Fique à vontade, mais oferta ao Senhor nessa manhã. Amém? A nossa conclusão. Sabemos que a tentação existe, porém é possível resisti-la. José resistiu, escolheu e resistiu à tentação, e o Senhor o abençoou sobremaneira. Glórias a Deus. Tinha toda a justificativa e todos os argumentos para ceder à tentação, mas ele escolheu ser temente e fiel ao Senhor. Glórias a Deus. Nesta manhã, convoco-vos a resistir à tentação, pois o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E ele galardoará a sua renúncia, ele galardoará a sua busca constante, ele galardoará a sua obediência. Tenha fé nisso. Deus tem o melhor para você. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Então, juventude, você que nos assiste nessa manhã, fuja da imoralidade, fuja dos desejos da carne e procure ver uma vida santa que agrade o Senhor. Deus te abençoe nessa manhã, que Deus possa abençoar todos vocês. Não deixe de assistir a lição, não deixe de compartilhar, esteja presente em nossas lições. Deus abençoe. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse período, Pai. Te agradecemos porque só o Senhor é Deus e nada foge ao Teu controle, Pai. Nessa manhã, Pai, toda a palavra que foi falada, tudo aquilo que foi testificado aqui, Pai, possa penetrar nos nossos corações e produzir transformação, Pai. Nos ensine, Pai, a viver uma vida santa, uma vida que glorifique o Teu santo nome, Pai. Ainda que vivemos no mundo onde jaz no maligno, Pai, nos ajude a perseverar e a continuar, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, de passagem. Sabemos que somos peregrinos, Pai, e logo, logo, Pai, estaremos nas mansões celestiais. Então nos ajude, Pai, nos dê força para resistir e para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ser conosco é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Glória a Deus.